sou a Kamala Literartes, que é o começo da maratona 36 horas que eu resolvi fazer mensalmente com a Mari do Sonho Distante. Se você não segue ela, já é hora de seguir. Agora é sexta-feira, dia 13, 9h12 da manhã. Eu vou começar lendo Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. A gente resolveu, né? Eu resolvi essa maratona. Eu tinha visto a Mari fazer um dia. E eu falei assim, por que não fazer uma mensalmente, já que a gente sempre tá atrasado com metas, a gente sempre tá precisando ler, né? E colocar tudo em dia, então por que não, né? Então vamos fazer isso mensalmente. Espero que dê certo. E eu não faço ideia do que se trata esse livro, então assim que passar o primeiro sprint, que vai ser de 50 minutos, eu venho comentar sobre. Eu esqueci que cultura é. Cultura africana, eu esqueci que cultura que é, mas enfim, vou saber já já, né? Partiu então. Eu parei um pouquinho, gente, de ler, eu vou lá buscar café. E eu só li 28 páginas desse primeiro sprint de 50 minutos. Eu li só 28, mas é porque eu tô me adaptando ainda. A cultura aqui é a cultura Yorubá. Eu tava tentando identificar. E o país aqui que eles moram, não sei se é país, é um país, é Orisha. Orisha. Eu achava que a cultura aqui era Orisha, mas enfim, depois eu vou pesquisar sobre isso. Coloquei Mia aqui, né? Porque tava enchendo o saco ali, vigiando o povo que passava lá na rua, na janela. E agora ela ficou cansada. Vamos buscar café. Oi, vlog, voltei aqui pra atualizar, né, sobre Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. Li 150 páginas, 150 páginazinhas, são 540. E, por enquanto, tá muito bom. Eu tô gostando do jeito que tá indo. Tem aquela jornada da heroína, né, mas no caso aqui a gente tem 3 heróis, né, tem 2 heroínas e 1 herói. Vai se passar em Orisha, que é esse país, reino, não sei como, acho que é reino, porque tem rei, né? E aí tem um mapa aqui certinho. E aí a história começa em Ilorin, bem aqui. Ilorin é esse vilarejo bem pobre, onde mora a nossa protagonista, que é a Zélie, junto com o irmão dela, que é o Zain. Eles têm uns nomes assim mesmo. E aí eles moram juntos com o pai deles, e a gente vai entender que nesse país Orisha, antigamente existiam divinais, pessoas divinais, que eram crianças que aos 13 anos eles começaram a desenvolver a magia, né, dentro deles, a despertar a magia. E para desenvolver, eles tinham que entrar em contato com alguns artefatos, tipo algum colar, um pergaminho, uns trem assim, sabe? E aí com 13 anos eles desenvolviam e eles viravam magi. Magi é o nome das pessoas que realmente despertaram a magia e têm um poder. Então tem magi do vento, tem magi do futuro, né, que lê o futuro, enfim. Tem pessoas mágicas com vários talentos. Daí aconteceu um grande massacre que se chama ofensiva aqui na história. No dia dessa ofensiva, o rei aqui, ele matou milhares e milhares de magi. Ele quis meio que exterminar mesmo todas as pessoas com potenciais, né, com magia, e também as pessoas que já tinham a magia. Então ele inclusive exterminou a mãe da protagonista, que é a Zélie. E desde então, o rei agora basicamente, né, manda em tudo. E ele, além de ter exterminado os magi, ele tecnicamente tinha exterminado todos os artefatos e os objetos que poderiam trazer a magia de volta. E as únicas pessoas que sobraram foram os divinais mesmo, pessoas que, se entrar em contato com magia, conseguem despertar, mas por enquanto não. E a nossa protagonista, a mãe dela, era muito poderosa, por isso que ela foi exterminada junto lá com todo mundo. E aí a menina fica com esse ódio no coração dela em relação ao rei, né, e à realeza, justamente porque, né, destruiu todo mundo. E eles vivem nesse vilarejo, no Ilorin, que eu mostrei pra vocês. Eles sobrevivem vendendo peixe, essas coisas assim. Eles têm uma vida bem, bem ruim. E aí, nesse vilarejo, tem uma mulher lá, que é a Mama Agba. Acho que é assim que fala. Mama Agba, ela é uma senhora que ela treina garotas, né, do vilarejo
com armas. Tipo, tenta ensinar elas a se protegerem, a lutarem, porque vai que um dia precisam, né? Porque elas são todas divinais, né? São meninas que a realeza, na verdade, não só a realeza, mas todas as outras pessoas pensam que os divinais são tipo vermes. Eles falam assim, esses vermes. Eles não tratam os divinais como pessoas. Então, eles têm que pagar impostos pro rei também, sabe? É bem difícil a vida deles. E aí, além de acompanhar a jornada da Zélie e do irmão dela, do Zayn, a gente também vai conhecer a realeza. A gente vai conhecer o rei, vai conhecer o filho do rei, que ele é o capitão da guarda real. Esqueci o nome dele, é Inan. O Inan. E também vamos conhecer a irmã dele, que é a princesa, né? O príncipe e a princesa. O príncipe é capitão da guarda, a princesa é a Mari. E ela sempre obedeceu o rei, fez tudo certinho. Ela nunca foi contra, sabe, as coisas que eles impunham pra ela. E aí um dia ela tá de boas ali, a Mari. Ela vê que o pai dela capturou a empregada dela, a criada dela. E a melhor amiga dela, sabe? A criada é a melhor amiga e ela ama muito. E aí o que o rei fez? Pegou e simplesmente matou a criada na frente da menina, né? Da Mari, da princesa. E aí a princesa, revoltada, ela foi lá num cômodo do palácio e ela conseguiu descobrir por que o pai matou, né, a criada. Foi porque ela tem magia. E essa magia foi despertada assim que a criada tocou em um pergaminho. E, obviamente, o rei não vai deixar ela viver, então ele matou ela na frente ali. E aí a menina, a princesa, ela consegue esse pergaminho, ela pega esse pergaminho, coloca uma capa assim por cima do rosto, do corpo dela e foge. E é bem nessa fuga dela que ela encontra com a nossa protagonista, que eu falei antes, a Zélie. A Zélie tá ali tentando vender um peixe de boas, e aí ela encontra com a princesa fala assim, eu preciso fugir. Aí a Zélie fica com dó, porque acha que é uma empregada escrava, sei lá. E aí elas fogem juntas, e nessa fuga delas vai ocasionar muita bagunça, porque o rei sabe que a própria filha fugiu com um pergaminho, né, que vai despertar a magia no mundo, então ele precisa que a princesa seja capturada e volte o mais rápido possível, porque se outras pessoas tocarem esse pergaminho, elas podem desenvolver a magia, né, de despertar a magia que já existe nelas. Então essa é basicamente a história que eu posso falar sem spoilers, tá? Além disso aí já seria spoiler, mas igual eu falei pra vocês, tem esse trio, né, que é o Zayn, a Zélie, os irmãos, né, e agora a princesa está aí nessa fuga, e aí eles vão ter que fazer alguma coisa pra tentar despertar a magia de novo. E a escrita é muito boa, sabe? Olha o que ela escreveu aqui embaixo. Eles mataram minha mãe. Eles tomaram nossa magia. Eles tentaram nos enterrar. Agora nós ressurgimos. Eu fiquei assim, tipo, uau! E aí, comentários de revistas importantes, né? Tipo, Entertainment Weekly falou que isso aqui é um fenômeno. A Mary Lou, que é a autora de Legend, ela colocou aqui que é a aventura épica que ela estava esperando. Boninha, não sei se quer o jornal. É o próximo sucesso da literatura e do cinema. Um dos maiores livros de estreia do ano, a Teen Vogue. E o USA Today falou que é impossível de largar. Realmente é bem viciante a escrita. A cultura a cultura africana é Yorubá. E eu não sei muito sobre essa cultura, mas estou aprendendo. Eu não sei se tudo que ela fala aqui também é realmente da cultura, mas depois eu quero pesquisar, sabe, se... Essa palavra Orisha eu já ouvi falar, que é o nome do reino aqui deles. Achei interessante que além do mapa, eles também colocaram isso aqui, ó. Que é pra falar dos clãs que já existiram, né? Atualmente não é mais dividido em clãs, mas antes tinha. Aí tem, tipo, o clã do Iku, que são as pessoas com magia de vida e morte. Eles se chamam de ceifadores. Os clãs de M, eles têm a magia da mente, espírito e dos sonhos. Eles são chamados de conectores, eles conseguem se conectar a sonhos, essas coisas. Enfim, é muito interessante todo esse universo aqui da magia. E eu tô gostando. E, por enquanto, nada a reclamar. Então tá 5 estrelas pra mim. E a autora, caso vocês não conheçam, a Tommy. E, aliás, eu tô com o segundo livro aqui pra ler, sabe? Porque a editora entregou. E aí... Entregou? A editora me mandou. E aí eu tô com o segundo livro pra ler. Isso é bom, porque assim que eu terminar eu vou provavelmente ficar doida de curiosidade. Então vamos lá ler, porque já tá passando muito tempo do sprint. Tá quase acabando. Eu coloquei esse forro aqui em cima do meu forro
Tipo, tem esse meu forro e eu coloquei um forro pra ela deitar em cima do meu forro. O que foi, menina? Oh, meu Deus. Ah, não, meu amor. Você é fofa demais, mamãe. Ai, não. Livro finalizado com sucesso, galerinha. Foi incrível, sinceramente. A construção da magia aqui, do universo, eu acho que foi a melhor parte da história, sabe? Entender como funciona a magia e todos os poderes e todas as possibilidades, sabe? De magia e... Enfim, muito, muito bem escrito, assim, um universo super rico. Eu fiquei apaixonada nessa história, eu fiquei surtando. Sabe quando você mergulha na história e você não consegue largar, você não consegue parar de ler? Os personagens, assim, te cativaram de uma vez. Ai... Tô muito feliz que eu já tenho a continuação aqui e que eu já vou ler a continuação, né? Acho que semana que vem eu vou ler a continuação. Porque, gente, que perfeição de história. Personagens que eu amei. Tem um mínimo romance aqui que eu achei que não ia acontecer, mas a autora colocou. Quero saber como ela vai desenvolver isso, sabe? Tem muitas reviravoltas, sabe? Quando você acha que vai dar certo, não vai dar certo, vai dar tudo errado. E tem umas revelações tops aqui também. Ai... Apaixonadíssima, gente. 5 estrelas, favoritado. E tô com altas expectativas agora pro segundo livro. Oi, vlog! Começando então aqui o segundo dia, né, de maratona. Eu ia abrir live agora, não ia na verdade, né? Mas aí eu decidi assim, eu vou abrir live agora. Mas aí depois eu desisti e é isso, né? Tá até o ring light aqui na minha cara. E aí, nesse segundo dia, eu vou tentar ficar ao máximo off, sabe, das redes e tudo. E pretendo também começar um livro diferente do que eu tinha me proposto. Eu quero ler Outlander, né, igual eu falei. Vou terminar Filhos de Sangue e Osso hoje. E assim que eu terminar Filhos de Sangue e Osso, o objetivo é esse livrinho aqui, Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Então, terminar Filhos de Sangue e Osso eu tava em 70% ontem. Então, assim, ontem foi o primeiro dia e rendeu bastante, né? Eu quase acabei ele, apesar de ele ser gigante, tipo, 500 e tantas páginas. E aí eu vou terminar ele, eu vou comentar sobre o que eu achei. E aí eu vou tentar ler umas 50 páginas de Outlander 3 e começar a Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Esse livro aqui não tava na minha lista, mas... não sei, eu pensei assim, tá parado o Neil Gaiman, sabe? E eu amo esse autor e eu não conheço nada sobre mitologia nórdica, então achei interessante eu dar uma chance pra ele. E desencalhar também, né? Mais um livro encalhado. E aí, se eu conseguir, né, terminar tudo que eu acabei de me propor a fazer, aí talvez eu comece esse aqui amanhã, né? Porque eu acho que tudo isso que eu já falei pra vocês é muita coisa pra um dia. Então, Raid vai ser aí a terceira? A quarta leitura aí da Maratona 36 Horas. Hoje vai ser, eu acho que vai ser mais de boa, né? Então, bora lá.
Oi galera, vim aqui atualizar o vloguinho, né? Então, comecei, né, o livro. Primeiro sprint foram aí 60 páginas, quase, nos primeiros 2 sprints. E aí, o livro, ele é dividido em tipo... não é capítulos, mas é tipo assim, fases da história pra gente conhecer. Primeiro vai pelos personagens. E aí, nos personagens, eu conheci Odin, que ele é o mais poderoso e mais velho dos deuses. Ele conhece muitos segredos e tudo mais. Ele, inclusive... o filho dele é o Thor. Então, eles são deuses, né? Os caras vão ficar passando aqui mesmo, né? Eu achei, tipo... Eu não sabia, na verdade, que Thor era da mitologia nórdica, né? Então, eu achei, assim, estranho. A gente vai conhecer todos eles. Tem o Loki, inclusive. O Odin, ele também tem um nome de o pai de todos, né? O Senhor dos Mortos, o Deus da Forca. Enfim, e aí nesse primeiro capítulo a gente vai conhecer mais sobre Odin, sobre Thor, que ele é o filho de Odin, o forjador de trovões. A força dele é ampliada pelo cinturão, que a gente conhece, né? E ele também, né, a arma dele é Mjolnir, eu não sei falar. É um martelo, que todo mundo já sabe qual que é, né? Aquele martelo. E aí, enfim, aí explica sobre a mãe do Thor, com quem que o Thor é casado. E aí tem o Loki. Que ele é muito bonito. Ele é sensato, convincente, simpático e de longe o mais perspicaz, sutil e astuto de todos os habitantes de Asgard. Asgard é onde eles moram, né? E Midgard também. Então, o Thor, ele defende Asgard e Midgard, que é esse rei... Não é um reino, é um planeta, né? Que são 9 planetas. Nesse primeiro pedaço aí, tipo, o capítulo... foi realmente só pra explicar quem são os personagens, pra caso vocês nunca tenham assistido Marvel, né? A pessoa nunca tenha conhecido essas histórias. E aí, logo depois, foi explicar sobre Yggdrasil e os 9 mundos, né? Como que foi criado, porque Yggdrasil é uma árvore bem poderosa, a mais bela e perfeita de todas as árvores. E através dela que surgiram os 9 mundos, né? Os 9 planetas, mas eu falaria mundo, na verdade, porque mundo... tem dimensões diferentes, né? Então é isso. E aí explica, né, sobre como surgiu todos os mundos. E aqui também tem, tipo, um pedacinho onde fala sobre quais são os 9 mundos. Não sei se vai dar pra ver. Então, Asgard, que é o lar dos Aesir. Tem Alfheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Vanaheim, Niflheim, Muspel, e é isso. E aí são todos esses mundos que a gente vai conhecer, vai falar as características de alguns. E aí outro capítulo é a cabeça de Mimir e o olho de Odin. Vai falar sobre essa situação. Algo que eu achei bem legal também, gente, foi o Neil Gaiman, né? O próprio Neil Gaiman colocou na apresentação do livro, ele falou assim que a mitologia nórdica nos apresenta os mitos de um lugar gelado com noites muito, muito longas no inverno e dias intermináveis no verão. E ele explica que ele se empenhou ao máximo para poder contar esses mitos da forma dele, né? De uma forma bem interessante também, né? Que chama a atenção do leitor. Algo que eu achei bem estranho aqui na história, né? Nesses mitos, na verdade, foi o fato de que alguns personagens, eles nascem... tipo, o personagem aqui, a língua rosa de uma vaca, lambeu uns blocos de gelo e aí nasceu um personagem. E também tem outros personagens aqui que nasceram debaixo da axila de um cara. Tipo, what the fuck? Meio que cancela tudo de Adão e Eva que a gente conhece, ou então a teoria do Big Bang. Não existe, né? É uma mitologia, então é diferente. E tem o Ragnarok, né? Que já menciona logo aqui no início. Ragnarok vai ser o fim de todas as coisas, né? O fim dos mundos, no geral, e dos personagens. Então é isso, né? Foi lido por enquanto, 60 páginas. Eu volto aqui quando eu tiver lido mais. Tem aqui um capítulo onde fala curiosidades, né, detalhes sobre características sobre o Loki. Tipo, o Loki era bonito, tinha plena consciência disso. Todos queriam gostar dele, acreditar em sua conversa, mas o melhor que se podia dizer a seu respeito é que ele era irresponsável e autocentrado. E o pior, que ele era perverso e maligno. Pois é bem isso mesmo. E aí mostra um pouco sobre os filhos dele. Eles também, mais uma vez, tentam casar a Freya com o Senhor dos Ogros. Tipo, coitado da menina, ela nunca tem voz, né? Eles apenas, tipo,
ficam brincando com a mão dela, tipo, ai, casa com esse, casa com esse. E foda-se o que ela quer, o que ela pensa, né? Tem um capítulo aqui que é sobre poesia, de onde vêm as poesias. Isso aqui eu achei bem chato, dormi um pouco. Eu cochilei em cima, mas, né, faz parte. Tem o das maçãs da imortalidade, onde todos os deuses experimentam a velhice. E é isso pra essa atualização. Eu acho que só isso que eu posso falar, né? Não falei nem spoiler, tá, gente? E até então eu tô gostando bastante do livro. É diferente do que eu estava esperando, confesso. Então vamos lá. Mais um sprint, eu vou tentar ler mais umas 2 horas. Nesse último update eu já acabei o livro e aí eu vim ver aqui onde eu tinha parado de comentar com vocês, né, sobre os capítulos que eu ainda não falei. Esse livro é muito curtinho, gente, tô chocada, tipo, só quantas... 286 páginas, por isso que deu pra começar e terminar hoje. E como eu não fiquei em live, eu fiquei bem off da internet mesmo, tipo, foi o sábado bem de boas, sabe, só eu e o livro. E claro, fiquei assistindo série, como vocês devem ter visto aí, série, filme, desenho, enfim. Então deixa eu comentar aqui o que eu achei. No geral, eu adorei a história, é uma escrita muito boa. A escrita do Neil Gaiman, ela é envolvente, sabe? Ele sabe contar uma história, ele sabe construir os personagens. Claro que ele pegou as características originais dos personagens, né? Da mitologia. Mas ele sabe fazer de um jeito, assim, que fica gostoso de você ler, sabe? Eu ia falar, escutar, mas fica gostoso. Nem parece, assim... Não sei, eu achava que seria chato, sabe? Mas não pareceu chato. Na verdade, não é chato. Eu gostei muito. E eu conhecia, né, um pouco de Thor e tal. Eu nem sabia que Thor era da mitologia nórdica. Como eu já comentei com vocês, eu fiquei chocada. E aí, me arrependi de não ter lido esse livro antes. Então, eu queria comentar aqui sobre um mito que eu li, que eu achei interessante também. Outro mito, né? É o mito do Baldur, né? Ele é o segundo filho do Odin, muito amado pelo pai, o mais sábio, o mais doce, etc. A mãe dele ficou muito preocupada com ele, que é a Nanna, eu acho. E aí ela caminhou... Não, Frigga. Ela caminhou pela terra exigindo que todas as coisas que encontrava jurassem nunca fazer mal a Baldur, o Belo, que é o apelido dele, né? E ela falou com o fogo, prometeu que ele não queimaria o Baldur. A água jurou nunca afogá-lo, etc. Ela basicamente falou com qualquer objeto e coisa existente e disse assim, nunca machuque meu filho. Você nunca pode ferir e encostar nele. E aí os deuses, sabendo disso, eles quiseram testar, né? Tipo, se o que eles jogassem no Baldur realmente ia desviar dele, né? Tipo, se jogasse o negócio ia vir direto pra ele, não, ia desviar. Porque nada pode atingir esse cara. E aí os deuses começaram a atacar e ficaram rindo, tipo... Eu imaginei essa cena, é muito aleatória, sabe? Assim, tipo, eles pegando coisas aleatórias e tacando. E pelo que eu entendi, assim, pelo menos da história aqui no mito, eles ficaram dias ou mais, sabe? Assim, só tacando objetos no pobre do Baldur e os objetos desviando dele e tal. Mas enfim, o final é trágico. O que mais que eu gostei? Aí tem um capítulo, né, um mito, que é os últimos dias de Loki, né, vai falar sobre Loki, o forjador de mentiras. E aí acaba, né, a gente tem o Ragnarok, que é o destino final dos deuses. Então vai explicar como tudo, a grande batalha, como tudo realmente foi destruído e a água, enfim, tudo foi engolido pelo nada e acabou, basicamente. E aí depois tem um capítulo onde vai falar, né, o que vai acontecer depois disso. Esse capítulo é o mesmo, Ragnarok, o destino final dos deuses. Então nesse capítulo vai meio que falar assim, ok, tudo foi destruído, e aí depois disso temos o renascimento das coisas, né? E é isso que eu tenho pra falar sobre esse livro hoje. Liguei o ring light, que aqui tava meio escuro, e a minha luz tá amarela, porque a outra queimou, a luz branca. E eu não gosto da luz amarela. Agora acho que eu vou comer. Já são 6 horas. 6:30, gente. Então é isso. Amanhã, terceiro dia de maratona, partiu.
que atualizar. O livro que eu estou lendo é Hyde, né, da Joanna Spyr, não sei como pronuncia esse nome. Mas, pelo que eu sei até o momento, a Hyde é essa garotinha de acho que ela tem 5 anos. E ela morava com eu não falo exatamente quem é a pessoa que morava com ela. Tipo, se é uma prima, se é uma tia, mas não era a mãe. Isso eu sei. Eu acho que pode ser até um parente distante. Aí ela morava com a Ditty. E aí, inclusive aqui no começo, mostra a Ditty conversando com a Barbel, que é uma outra menina aqui que mora nessa cidade aqui que eles moram. E aí a Ditty, ela, pelo que eu entendi, ela conseguiu uma casa e ela conseguiu uma melhor forma de vida, sei lá, em uma cidade ali perto. E aí ela quer deixar a Hyde com o avô dela. E o avô da Hyde, ele mora, tipo, no alto de um morro e isolado, só mora ele lá em cima do morro. E tem, tipo assim, a cidade embaixo, e aí subindo o morro, lá em cima do morro, mora o avô dela numa cabana, bem fraquinha, sabe? Só ele, sozinho, e ele não tem contato, ele nem gosta, não quer ter contato, não gosta de ter contato com as pessoas que moram lá embaixo. E não é explicado ainda, pelo menos até onde eu li, não explicou por que ele não gosta disso, por que ele quer ficar sozinho lá em cima, no morro. Mas enfim, aí a Ditty chega lá e fala assim, aqui, agora eu já cumpri minha obrigação cuidando da Hyde por 4 anos, agora é a sua vez. Você é o avô. E é isso, deixou a Hyde lá com ele. E ele nem tinha, tipo, cama, nem nada dessas coisas. Mas a Hyde, ela montou lá um lugar pra ela dormir. E ela, por ser uma criança, né, tudo pra ela é divertido, parece uma nova aventura. Então, o avô dela no início pareceu bem frio, mas ele cuida dela, sabe, cuida bem. Ele prepara o café da manhã, né, a comida pra ela. Ele deixa ela ficar brincando ali nos campos. Aqui tá mostrando, né, tipo, essa menininha brincando com a cabra. E aí, ele tem essas cabras lá pra ele. E aí, ela fica brincando com cabras e com o tal de Peter, que é um garotinho que também gosta de... na verdade, esse Peter, ele também trabalha com as cabras. Então, a Hyde meio que ajuda ele. Ela vai explorando ali o campo, explorando as árvores, explorando tudo, sabe? E aí, tem um dia aqui em que é a primeira vez que ela vê um pôr do sol, que ela nunca tinha visto na vida. Eu não sei como que ela nunca viu um pôr do sol. Mas enfim, aí ela olha assim de longe e aí ela fala pro Peter, tipo, Peter, tá pegando fogo, só que na verdade é o sol mesmo, tipo, tá tudo laranjado, né? Então o sol tá se pondo e aí ela disse assim que dos tons laranjas vai pros tons mais cor-de-rosa e aí depois vai pro tom cinza, né? Que aí já tá chegando a noite. E aí ela fica observando aquilo, sabe? Ela narra tudo como se fosse um espetáculo. Na verdade é um espetáculo, né? O sol se pondo. Ainda mais num lugar tipo, com montanhas e morros. Deve ser bem bonito, né? Um lugar assim aberto. Então, basicamente é isso que eu li. Ela tá morando com a avó, tá ajudando o Peter lá com as cabras. Ela ama cuidar das cabras, ela sabe diferenciar todas elas. E também, ela não pergunta, tipo, da família dela, tipo, mãe, pai, essas coisas. Ela não pergunta, não sei porquê, não sei o que aconteceu, mas devo descobrir depois. E tem uma outra coisa também que eu achei interessante, que um dia ela desce desse morro, lá pra vila, sabe? Eu acho que é uma vila, uma cidade, enfim. Ela desce e aí na hora que ela chega lá, o Peter leva ela pra conhecer a avó dela, tipo, the grandmother. Eu não sei se é a avó do Peter ou é a avó dela, mas eu acho que é a avó dela. E aí a avó é cega. E aí a Hyde fica assim, eu vou fazer você enxergar de novo. Você não consegue nem ir lá fora e olhar o pôr do sol, olhar não sei o que. Olhar as flores estão tão bonitas. Então a Hyde fica, tipo, tentando perguntar pra ela, tipo, você não enxergaria nem se a gente fosse lá fora, naquele sol? Você não enxergaria nem se as flores mais bonitas do campo? Aí a avó dela fala pra ela, tipo, não, porque eu sou cega, né? E ela não explica direito pra Hyde. Então a Hyde não conseguiu entender ainda que ela é cega. Não tem como isso mudar. E aí essa avó dela mora com uma outra mulher, que é a mãe do Peter, eu acho. E não fica muito claro, né? E é isso, aí a senhorinha, né, a avó dela, meio que fica muito feliz da visita dela, de poder ter essa criança, essa luz, né, essa alegria dentro da casa dela. E aí ela fica, tipo, torcendo pra que o avô deixe a Hyde descer mais vezes, né, o morro, pra visitar ela. Eu fiquei com dó, sabe? Eu não entendi por que ela tá morando sozinha lá embaixo, por que o avô só fica lá em cima, se eles são casados. Mas enfim, muito fofo, gente. Agora vamos ler mais um pouquinho, né? Falta meia hora de explicar.
gente, terminei Raid. Opa. Raid, gente. O que eu posso falar sobre essa história? Maravilhosa, né? Eu não esperava nada do que aconteceu aqui, pra falar a verdade. E é uma história muito simples. É sobre a vida da Raid, essa garotinha super inocente que foi meio que abandonada com outras pessoas, assim, meio que deram ela umas 2 vezes. E apesar disso, ela nunca perdeu a essência dela, sabe, de criança, sempre tentando enxergar o mundo da melhor forma possível. E ela é muito pequenininha quando começa a história, sabe? E aí eu fiquei pensando, ela tinha tudo pra poder se revoltar contra o mundo, contra as pessoas e, enfim, se fechar. Mas ela não fez isso, ela continuou curtindo a vida. E, tipo, essa beleza, sabe, que ela enxerga a vida, ela inclusive descreve situações tipo pôr do sol, que é muito fofo. A alegria dela, sabe, a empolgação dela vendo o pôr do sol, vendo coisas simples. E também tem uma demonstração de fé aqui, né, no livro. Então, pra quem acredita em Deus, vai gostar dessa parte, eu acho. Eu gostei muito. E também, ela me ensinou que por mais que a gente tenha pouca coisa, né, material que eu falo, a vida pode ser bonita sim, se a gente estiver do lado de quem a gente ama, né, e valorizar esse pouco que a gente tem. Então, pra mim, essa mensagem ficou muito linda. E é uma história, assim, basicamente sobre perdão, sobre amizade, a importância de você valorizar aqueles pequenos momentos, os momentos mais simples da vida, sabe? E é um livro escrito de 1880, então, né, eu não sabia disso quando eu comecei a ler, eu achei bem interessante ler uma história assim. E, enfim, no geral é isso, eu gostei bastante e eu acho que eu vou dar uns 4,5 pra história. No início foi um pouco difícil pra mim, porque eu li em inglês, né? E aí tem umas palavras assim que eu fui pesquisar e mesmo pesquisando eu não encontrei, que são palavras bem antigas, né? Faz sentido, 1880. Mas é isso. Super recomendo se você quer ler em inglês também, né? Ou então leia em português, já tem publicado aqui. Eu vou deixar aqui na tela mostrando, né, quantas páginas eu li aí no total, porque eu também cheguei a ler Outlander. Eu nem vim comentar com vocês de Outlander, né? Mas... ai, gente... não vou mais autorizar nada deste vlog. Eu acho que já tá grande, tá bom. E é isso. Cansada, né? Eu acho que é o cansaço mesmo. Porque são 3 dias, né? 12 horas e é muita coisa pra mim. Mas enfim, vamos tentar fazer isso mensalmente, eu e a Mari. Então esse foi meu saldo da maratona. Espero que vocês participem com a gente mês que vem. E é isso. Beijo.